Paz do Senhor, amadas. Bom dia. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Eu quero dizer aqui para vocês não esquecerem de curtir o meu canal de Salto Alto para a Vida, compartilhem, se inscrevam no meu canal, deixem lá o seu like nos meus vídeos, tá bom? Um grande beijo no seu coração. E eu quero dizer aqui essa manhã, deixar para vocês, na verdade, essa manhã, é uma palavra que está lá em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Queridas, eu tenho esses dias meditado em cima disso, né? Visto o quanto é difícil resolver certas brigas. Às vezes a gente até fica de bem, né? Volta a se falar, volta a fazer aparentemente as pazes, mas aquilo que está em nosso coração não foi verdadeiramente curado, aquela ferida que está em nosso coração. E a gente vai levando com a barriga e ocasionando uma briga muito maior lá na frente. E aí eu quis estudar mais sobre isso, eu quis procurar o que eu poderia aprender sobre isso, eu quis me tratar, né? Eu quis verificar se existia alguma ferida, se existia algo que eu precisava falar ao meu marido, que estava no meu coração guardado, para que posteriormente, para que lá na frente isso não viesse à tona como uma forma de acusação, né, como uma forma de cobrança, o qual pudesse feri-lo. E foi muito bom, foi muito enriquecedor para mim e para o meu esposo. A gente teve uma boa conversa, né? Tomamos um bom café, foi muito bom e muito gostoso. Eu queria compartilhar isso para você. Faça isso com seu marido, que vai ser muito legal. E o que é que eu tenho pensado? Poxa, quando nós falamos casamento, eu brinco que o sinônimo da palavra casamento é dificuldade. Dificuldade de convivência, amados. Eu não estou falando de dificuldades da vida, né? Mas a dificuldade de estar ao lado de uma pessoa diferente de você. Todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não conhecemos, vai ter alguns pontos em comum. Todo mundo tem ponto em comum. Mas quando nós tratamos com aquela pessoa que acordamos e deitamos todos os dias, às vezes somos tendenciosas a achar mais pontos que não são em comum do que pontos que são, né, comuns a nós. Então, assim, tire isso da sua mente, tá certo? Quando você acordar pela manhã, fale todos os dias que você é linda, que você é poderosa, que você pode todas as coisas, que seu marido te ama, tá certo? E que você vai cuidar muito bem desse amor, porque depende de você, tá bom, mulher? E o que eu tava pensando é que a gente briga, queridos, não é porque nós não sabemos que não devemos brigar. Que a gente às vezes fala do passado, não é porque não sabemos que não devemos falar do passado, que a gente às vezes fala palavras que magoam o nosso marido. Não é porque não sabemos, pelo contrário, nós sabemos porque nós ouvimos o tempo todo o tempo isso. Com certeza eu não sou a primeira pessoa que diz a você que não deve fazer essas coisas, né? Não deve falar palavras que magoam, não deve gritar, não deve falar do passado, não deve ser uma má esposa, a esposa goteira que fica o tempo todo no ouvido do marido. Não, eu não sou a primeira pessoa, mas porque, o grande X da questão é porque não conseguimos praticar isso. Então o que eu digo a vocês é que o problema realmente é de vocês. Então, a mulher, ela é responsável, já falei isso em outros vídeos, ela é responsável pela harmonia do seu lar. Ela é responsável pela paz no seu lar. Então, se você entra numa briga, se você entra numa tempestade, você é responsável para que isso tudo se apazigue. Eu quero deixar aqui 6 pontos, eu vou falar 6 pontos. Eu não vou falar os 6 hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou falar 3 e amanhã eu falo dos outros 3 pontos relacionados a brigas, resolvendo as nossas diferenças. Tá certo? 6 dicas que eu vou deixar aqui pra você. A primeira dica é: tome distância da raiva, querida. Corra, parta mil, perna pra quem te quer. Se seu marido fez alguma coisa que te deixou com muita raiva, eu não estou dizendo que você tem que mentir nem passar, deixar pra lá. Eu estou dizendo que não fale com ele com raiva no seu coração. Espere o momento adequado, querida, para falar isso, sabe? Porque aqui em casa, por exemplo, quando eu discuto com o meu esposo, se eu for tentar falar na hora, é pior. Se eu for tentar falar na hora com ele, tentar resolver o problema na hora, e principalmente se for algo que deixou ele também com muita raiva, eu preciso esperar. E eu me conheço,
né? Eu sei que na raiva não é porque sou eu, Michele, mas é porque nós mulheres, muitas vezes, nós debruçamos, nós despejamos, cuspimos coisas em nossos maridos, porque nós pensamos várias coisas ao mesmo tempo dentro de uma briga, querida. Nós temos essa infinita capacidade de, numa briga, o foco é filho, a gente fala do marido, da mãe, do pai, do vizinho, da água, da toalha, da escova de dente, a gente consegue tudo ao mesmo tempo falar isso tudo para ele, para a pessoa que a gente está com raiva. Então, assim, isso não é legal. Nós mulheres devemos tratar isso, porque essa capacidade pode ser transformada para coisas boas, e neste caso é transformada em maldição. Esta grande capacidade que a mulher tem de raciocinar rápido, de ter uma destreza. Eu digo que a mulher tem um olho de tandera, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e pensar várias coisas ao mesmo tempo. E o homem não tem isso, tá certo? Então, assim, corra da raiva, crie estratégias, crie pontos os quais te levem longe da raiva, tá certo? Segundo ponto é foque no real motivo da briga, o que eu acabei de falar aqui. Não fique falando do passado, falando de coisas que não tem nada a ver. E isso acontece quando nós não conseguimos resolver os nossos sentimentos, né, com relação ao nosso marido. Muitas vezes, às vezes a gente quer que ele nos dê mais atenção, quer que ele fique mais com os filhos, quer que ele pare de ficar na internet, e a gente não fala, não se abre, não tem uma boa conversa, e na hora da briga a gente acaba despejando isso como justificativa para aquele outro ponto, que é o ponto real da briga. E aí envolve outras coisas, e vocês entra uma briga, entra outra. Então não tem mais só uma briga, tem 3 outras brigas, 3 outros motivos de briga, porque não foram resolvidos no passado. Mas atenção, muito cuidado a hora que vai ser resolvido isso. Eu não estou dizendo que tem que ser passada a mão na cabeça, mas que você tem que saber a hora certa de falar. Mais uma vez eu lembro da história de Abigail e Nabal. Abigail salvou toda a sua casa, porque sobre o momento certo de falar com Nabal, o seu marido, aquilo que tinha acontecido. Olhe lá na Bíblia a história de Abigail e Nabal, mulher. Vocês vão se surpreender e vão aprender muita coisa com ela, tá bom? E o terceiro e último ponto, né, e importante também, é espere melhorar, espere a hora para conversar com ele. Espere melhorar, gente, a raiva. Espere passar a raiva, espere passar a atenção, né? E aí eu entro aquele versículo: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí eu tinha muito isso, viu, queridos? Eu achava que esse versículo ia dizer porque a gente tem que resolver a briga na hora. Tinha que conversar na hora, fazer tudo na hora. Não podia dormir brigar, tinha que dormir todo assim, juntinho. Tinha que namorar ali, tinha que já resolver tudo ali naquela noite. Só que o meu esposo não é assim, tá certo? Ele precisa de um tempo para digerir tudo aquilo que está acontecendo e refletir também qual foi a parte o qual ele falhou. Então, tem pessoas e pessoas, amadas. Esse versículo, eu creio que o Senhor falou assim: irai-vos, mas não pequeis. Ele já sabia que nós iríamos ter raiva. Mas quando ele fala não pequeis, é porque ele não quer que isso se prolongue. Quando você não libera o perdão, quando você não faz as pazes com o seu marido, certo? Isso é o pecado, tá certo? Então, quando ele fala que não se põe o sol sobre a vossa ira, necessariamente, ele quer dizer que você não demore muito de fazer as pazes, mas você tenha sabedoria para não dar lugar ao diabo. Porque quando você demora, estende-se essa briga, estende esse perdão, estende esse apaziguamento, você acaba dando lugar ao inimigo, e o inimigo faz gato e sapato ali do seu relacionamento, tá bom? É isso que eu quero falar aqui, esses 3 pontos, não esqueçam. E amanhã eu vou falar mais 3 pontos resolvendo a briga, tá bom? Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrevam no meu canal. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.